Amanhã, então, temos nosso primeiro encontro do grupo de estudos teosóficos em Torres e você pode se inscrever pelo formulário que está no grupo, pelo link showdeideias.com/grupo. Então, teremos atividade o dia todo, das 9 ao meio-dia, pausa para almoço e depois na parte da tarde. De manhã é a palestra, de tarde é uma oficina com diálogo. E seguimos então na nossa leitura da autocultura à luz do ocultismo. Então, ainda nessa parte de relacionar a emoção, a mente, como funciona, como se cria o desejo, seguimos aqui. Mas ainda que essas imagens sejam essenciais, a simples presença de um grande número de imagens bem delineadas não basta para o bom pensamento. Está falando aqui sobre o acúmulo de imagens, de conhecimentos, de pensamentos, né? Que a gente adquire através do estudo. Então ele está dizendo que um grande número de imagens bem delineadas não basta para o bom pensamento. Deve haver o artista que arranja essas imagens de tal maneira que possa ser dada uma bela forma ao pensamento. Se pusermos nas mãos de um homem comum uma caixa de pedras preciosas, ele não poderá fazer nada com elas, mas entregando-as a um bom joalheiro, ele poderá transformá-las em uma joalheria de diferentes desenhos e de requintada beleza. Assim, o mero aumento do nosso conhecimento pela leitura e observação e a consequente multiplicação de nossas imagens mentais não é o suficiente. Devemos pensar com firmeza e persistência até que aprendamos a produzir, usando o material que acumulamos, pensamentos de belas formas ou pensamentos que possam ser de utilidade em nossa vida e na dos demais, né? Ao tratar das funções da mente inferior, é necessário que se faça uma referência, ainda que breve, à ilusão inerente ao conhecimento de alguma coisa através de um meio refrativo. O simples fato de que, enquanto estamos na região da mente inferior, somos confinados a nomes e formas para nossas imagens mentais, significa que nunca podemos conhecer as coisas como elas realmente são. Uma imagem é algo relativo, algo que nunca nos pode dar a percepção do conjunto, mas somente uma seção transversal, por assim dizer, da realidade. Ainda que possamos falsamente imaginar que sabemos como o objeto é, quando o colocamos em contato com nossa mente. Mesmo no caso de percepções sensoriais, podemos ter milhares de impressões sensoriais de um simples objeto, olhando de diferentes lados e distâncias, mas nenhuma dessas impressões representa o objeto completo. No caso de percepções não sensoriais, as dificuldades de obter-se uma verdadeira ideia do objeto são muito maiores. Isso deveria nos pôr em guarda contra tomarmos nossos conceitos e nossas ideias, baseados como são no trabalho do intelecto, por realidades da vida, das quais nossos conceitos e nossas ideias são representações parciais, ou mesmo distorcidas, né? Aquilo de a gente achar que a gente sabe que a nossa forma de ver o mundo é a forma verdadeira, né? E a dos outros é a falsa. É isso que ele está falando aqui. Isso nos mostra também, por isso que foi considerado Sócrates o homem mais sábio da Grécia, né? Porque quando se diz eu sei que nada sei, é justamente isso que ele está dizendo, que os conceitos que ele tem através do intelecto, né, das próprias reflexões, etc., são conceitos parciais, né? Nunca o objeto real em si, mas descrições do objeto e do conceito. Então, por isso, eu sei que nada sei é um grau de sabedoria, porque a pessoa percebe que o saber dela é parcial e não completo. Isso nos mostra também a futilidade de tentarmos compreender ou saber como as coisas são, tendo como instrumento o intelecto. Não podemos conhecê-las no verdadeiro sentido do termo, a menos que transcendamos o intelecto e as vejamos à luz da realidade na qual existem, da mesma maneira que uma entidade viva
luzes coloridas de um espectro não pode saber o que a luz branca é. Uma entidade que viva nas luzes coloridas de um espectro, ou seja, um espectro, a luz branca é a soma de todas as cores do espectro, certo? Então, uma entidade viva que viva nas luzes coloridas de um espectro não pode saber o que a luz branca é, a menos que atravesse o prisma e veja a luz que produz o espectro. Você já deve ter visto, por exemplo, numa pirâmide, quando se projeta uma luz branca de um lado, sai o prisma colorido de outro lado. Há dois outros pontos que devem ser notados pelo estudante sobre as funções da mente inferior. O primeiro é que a imagem sensorial do objeto que percebemos através dos nossos órgãos de sentidos existe somente em nossa mente. Não representa verdadeiramente o objeto pela qual é formada. Por isso que Blavatsky dizia que o mundo é mental. Né? Nós imaginamos que estamos vendo os objetos, na verdade, o que nós estamos vendo é uma representação da impressão que recebemos pelos sentidos e a mente interpreta baseado em memórias anteriores. Então, o que a gente vê não é o objeto em si, mas sim uma projeção formada pela nossa mente e nossos sentidos. Por isso que a Blavatsky diz que o mundo é mental. Exatamente. Então, o que percebemos pelos nossos órgãos dos sentidos existe somente em nossa mente e não representa verdadeiramente o objeto pela qual é formada. Comumente, os objetos físicos que percebemos fora de nós são meros aglomerados de moléculas e átomos vibrantes. Sabe-se, basta olhar por um microscópio, né? Forma, tamanho, cor, etc., que nele vemos não existem senão em nossa mente. O objeto é apenas uma causa instrumental desconhecida para excitar a imagem mental que é formada em nossa mente. Vivemos assim, realmente num mundo de imagens mentais formadas em nossa mente. E projetamos esse mundo para o exterior por um processo chamado Vikshepa, em sânscrito. Esse processo de projetar nosso mundo mental para fora de nós, que deveria ser bastante óbvio para quem quer que se dê o trabalho de pensar sobre a natureza da percepção sensorial, deve convencer-nos de duas coisas. Uma é que o mundo em que vivemos está realmente dentro de nós, em nossa mente. E a outra é que, na verdade, estamos vivendo no meio de ilusões as mais grosseiras, sem mesmo atentarmos para este fato. O segundo ponto que podemos notar em relação ao funcionamento do corpo mental inferior é que corpo mental e mente concreta são duas coisas diferentes. O corpo mental é um veículo feito de matéria sutil e é meramente um instrumento não sensitivo, enraizado em Prakriti, ou na matéria primordial. Mente ou manas inferior é uma modificação da consciência operando sob as limitações dos planos inferiores e usando o corpo mental inferior para sua expressão. A mente é sensitiva, é da natureza da consciência, enraizada no Purusha, ou o espírito primordial. Essa tendência de confundir o corpo mental com manas é muito comum e a falha em discernir entre eles é a causa da confusão que algumas vezes se passa na mente de alguns estudantes em relação aos fenômenos dos planos superfísicos. E aqui terminamos esse capítulo. O próximo capítulo é Controle, Purificação e Cultura da Mente Inferior, que vamos deixar para o próximo vídeo. E gostaria aqui de deixar o lembrete de que a partir de segunda-feira retomamos nossas atividades da Sociedade Teosófica, as aulas diárias, que ocorrem todos os dias às 19h30, no canal Sociedade Teosófica, no YouTube. E cada dia um tema diferente. Eu já estou com muita saudade de retomar essas aulas, porque teve o recesso de um mês, né? Parece que falta alguma coisa, né? No dia, quando nós não temos essas aulas, esse encontro com nossos irmãos teosóficos, nossos irmãos teosóficos, né? Irmãos no ideal de sabedoria. E estou com saudade de todos e com saudade das aulas também, que agora retomamos em seguida. Volto a lembrar que amanhã,
sábado, 9 da manhã, temos o nosso primeiro encontro do grupo de estudos teosóficos em Torres, que será presencial, mas também online, também transmitido através do Zoom. Então, se você não é de Torres, você pode participar também da parte da manhã, que será transmitido online, que é a palestra da Jo Oliva. E você pode acessar, então, através do link showdeideias.com/grupo. Lá dentro do grupo você vai ter acesso ao link do Zoom, que será transmitido essa parte da manhã do nosso grupo de estudos teosóficos. Então, vamos para a nossa meditação de encerramento, nos colocando, então, com uma postura ereta. Língua no céu da boca, respiração lenta e profunda, abdominal, os pés bem apoiados no chão. Vamos sentindo a energia que circula pelo corpo, descondicionando as articulações, os músculos, tendões, os nervos, pacificando a emoção. Vazia a mente. Olhos fechados. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo ele é uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz, saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, paz a todos os seres. E agora permaneça em silêncio, recolhimento, em meditação, por quanto tempo achar necessário.